Olá, Brasil querido! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Vamos decorar a casa, ou então o seu ambiente de trabalho, o escritório do maridão, aonde você quiser, você pode colocar um anjinho tão mimoso, não é, Carmen? Lindo! E aí dá pra colocar a luzinha e tudo nele? Dá, ele fica com pisca-pisca. Se a pessoa quiser, olha que bonito, gente, é um ótimo tamanho. Mas, se você quiser, aprendendo a técnica com a Carmen Freire, a gente pode fazer um bem maior, não? Vocês viram que lindo, ó, não é? Pode fazer. Faz o tamanho que quiser. Ô, Carmen, aí tem uma árvore também, tudo com crochê endurecido. Tudo com crochê endurecido. E a pequenininha também. Sabe o que eu tô observando? Que a gente aprendendo a fazer o anjo, o corpo do anjo é a base da árvore de Natal. Isso. Quem faz o corpo também faz a árvore de Natal. Ficou bárbaro. E você está muito elegante. Obrigada. Esse seu cabelo hoje, olha só, gente, olha a trança que fizeram, que a Fátima Lira fez em Carmen Freire. Dá uma olhada. Espia. Uau! Denilson falou que só faltava o quê? Uma rosa vermelha. Uma rosa. Yes. Até já, minha querida. Até. Depois eu exploro mais, porque a Carmen trouxe tantas peças que enfeitaram o nosso estúdio, o nosso cenário, num capricho, né? Isso é respeito a você que nos assiste, que gosta de ter ideias. Olha que belo passeio dos meninos. Olha que apresentação linda, gente. Tudo com crochê endurecido. Olha lá, guirlanda, potinhos, coloca o enfeite de Natal, decora a casa de uma forma bonita, prática e relativamente em conta. Isso né? É. Você conhece Tânia Silva? Conheço. Pergunta boba minha, não? Todas vocês se conhecem. Nos conhecemos. E fazem um crochê danado. Fazemos. Linda, querida. Bom. A Tânia vai ensinar a fazer um tapete de Gato. gato. Um gatinho tá? bonitinho. Mas eu quero mostrar pra vocês, o gato vai aparecer, porque eu já aproveito. Ó que lindo. E ele é o efeito escovado, né, Tânia? Ele é o efeito escovado. Bem simples também, não tem segredo. E só pra gente aproveitar o tempo, ó o passeio. Ó. Escapration, viu? Mas se eu falo em cima, não aparece. Aqui são outras opções. Isso. Também o aplique da agulha mágica feito no algodão de tecido cru, né? Isso no mesmo. algodão de tecido cru. Aí você cola com a cola pano, né? Isso mesmo. Pode ser cola pano ou a jeans até. Colocou um cintinho que você Isso. também fez no algodão Também. cru. Tudo no algodão cru. Olha que legal. Cortei, coloquei uma fivela. Aí tem essa outra almofada. Aqui é o mesmo efeito do gatinho? Isso mesmo. É Aí eu mesmo? deixei um com mais aveludado, mais curtinho, e o outro um pouquinho mais compridinho. Pra dar uma diferença. Fica tudo muito lindo. Escuta, eu queria mostrar. Cadê o pimpolho? Oi, Luiz! A Tânia veio com o marido, que é o Luciano, que o Brasil já conhece, e o Luiz Antônio, não é? Tudo bem? Manda um beijo pra mamãe. Como chama? Cadê o pequenininho? Ô, Luiz, como é que chama? Agulha o quê? Agulha mágica. Mulher mágica, filha. Mamãe trabalha muito em casa com essa agulha? Diz que você já fez um pouco outro dia. Não? Normalmente, não fala mentira, não mente Já na frente. tem vontade de fazer? Ele faz. É que é muito sim, pequenininho, mas né? Ele faz com a mamãe. Mas só com a mamãe, porque 5 anos de idade, nem pensar sozinho, Ah, né? não. Porque tem essa pontinha. Agora, a ele dá uns partir de pontinhos. 8, 9 anos, já Dá. consegue. Com 7 anos dá. 7? Com 7 anos ela consegue fazer sozinho, né? É porque que nem a mãozinha eu pego quando eu tô bordando, aí ele segura junto comigo e eu vou auxiliando e ele faz. Daqui a 2 anos, viu? Ó o pai lá, todo feliz. Ele é muito simpático, né? É. Eu vou perguntar isso pro pai. Ele... Ai, criançada linda. Ó, essa aqui, o Luciano que manda super bem. O Luciano já esteve aqui na vitrine e ele explicou, ele que trouxe, né, a família dele que começou com a agulha mágica, ensinou pra Tânia, né? verdade. Mudou a vida de vocês. Com certeza. Então, gente, ó, essa agulha mágica, ela é única, ela é exclusiva. É uma criação do Luciano, da sua família, né, Lu? Podem ter outras por aí? Podem, mas a gente não garante a qualidade. Essa é exclusividade da vitrine do artesanato. Se você comprar pela vitrine, a gente garante. Comprou não sei da onde?
com o tempo, o que pode acontecer? Você deve ter relatos de pessoas que compraram cópias baratas e... Então, o que muito acontece é elas não funcionarem, sabe, Cláudio? Porque esse trabalho nosso, a gente... Inclusive, tem uma pessoa que só testa para nós. A gente faz uma por uma, testa, porque ela é feita artesanal. A agulha mágica é muito interessante, que até a própria agulha é manual. Ela tem 22 processos para ser terminada. Você tá de brincadeira, a gente olha, mulher. parece que é tão simples, mas ela tem 22 processos para chegar ao ponto de bordar. Então, a gente toma muito cuidado para que não, né? É lógico que defeito uma ou outra sempre acontece. A gente vende, graças a Deus, muito pro Brasil todo, mas é muito pouco, né? A reclamação que a gente tem é mínima pro tanto que a gente distribui. Então, a qualidade, eu procuro trabalhar na qualidade da agulha mágica. Agora, se comprarem por aí que a gente não sabe aonde... Às vezes as pessoas falam, então eu comprei, não funciona. Porque às vezes eles não dão um acabamento na ponta da agulha. A agulha mágica, a ponta dela é tudo. Podem perceber que a minha é sempre a ponta bem fininha. É até por isso que eu falo que tem que cuidar com o bastidor, né? Mas eu procuro fazer ela com a ponta bem fininha devido à qualidade dos pontos. Porque ela dá uma qualidade super boa com a ponta mais afinada, mais trabalhada. Então, a gente trabalha muito a ponta dela. Essa é a diferenciação dos outros, que às vezes acaba fazendo, mas não cuidando muito se vai funcionar ou não. Ou se vai dar, porque também tem pessoas que relatam pra mim que, eu tenho uma, mas não fica igual o seu, o ponto não fica perfeito, não fica bonito. Então, a gente procura isso, né? A cada vez está aperfeiçoando para que a pessoa tenha um trabalho com qualidade. Sim. Né? Que de vocês a gente garante. Outras... Com certeza, nós garantimos. Vamos começar a trabalhar com a nossa lindona, nossa estrela. Ó, essa peça aqui muito simples, esse do gatinho, né? Ela saiu uma peça mais ou menos mais ou menos uns 40 por 60, né? Não saiu muito grande também, mas a gente faz do tamanho que quiser. Tô fazendo umas peças menores, porque às vezes a pessoa não quer uma peça 80 por 60, que é o meu padrão, né? Então tô frisando isso, que a pessoa pode fazer do jeito que ela quer, do tamanho que ela quer, que fique adequada ao ambiente da casa dela, né? Então aqui eu fiz o gatinho, que é da apostila, muito simples. Eu simplesmente coloquei a apostila, o algodão cru em cima e risquei o gatinho, sem problema nenhum. Lápis comum mesmo? Olha, pode ser ou pincel atômico ou de tecido, né? Se a pessoa não tem, eu uso de tecido. Mas se a pessoa falar, eu não tenho, pode ser um pincel atômico. Tá. Não vai, porque nós vamos bordar em cima, vai sumir o risco, então não vai interferir em nada, né? Então aqui, eu já adiantei uma parte, mas eu vou fazer... A outra parte, aqui eu quero fazer um contorno de preto para as pessoas, né? Sempre tem aquelas pessoas que não conhecem, nunca viu o trabalho. Eu gosto sempre de apoiar aqui mesmo, na barriga mesmo, que eu acho mais fácil para esticar. Então aqui eu posso colocar a parte que eu vou fazer, que com o bastidor 25 por 25 eu faço qualquer tamanho. Não tem a necessidade de fazer um bastidor maior, que às vezes as pessoas perguntam, se eu for fazer um tapete maior, eu vou ter que mudar o bastidor? Não precisa, é o mesmo bastidor. E aqui a gente vai esticando, ó. Conforme a gente... Mesmo o lado que está bordado, ó, eu estico no bastidor. Depois vai cobrir tudo, né? Não vai aparecer nada, aparecer, não é? Mesmo essas partezinhas que ficam, da gente puxar o tecido, não vai aparecer, que vamos bordar em cima. Então, a gente estica os 4 lados. Quando tem a peça já que tá com uma parte bordada, eu deixo por último para esticar no bastidor, mas estico. Mesmo o lado que está bordado, eu vou esticar. Porque sempre vai ter uma parte que tá meio bordado, meio não. Então, acontece, né? Então, coloca primeiro o lado que não foi bordado, que é mais fácil, e o lado bordado a gente coloca por último. E aqui nós vamos esticar os 4 lados. Deixo bem esticadinho. Ó, tá bem esticadinho? Nós vamos começar. Essa peça eu fiz no ponto médio, né? Ó, tem o ponto baixo, médio e alto. Eu fiz no médio. Mostra de novo que eu tava mostrando o gatinho. Vamos lá, mostra de novo. Baixo, médio e alto. Então eu fiz no ponto médio. Tá. Quando a agulha chega em casa, o que tem que fazer, Tânia? Ela vem no médio, Cláudia. Por quê? Porque a gente indica o ponto no médio para a pessoa que nunca fez agulha mágica. É mais simples, né? Exige menos coordenação motora. No início, a pessoa não tem aquela experiência. Mas depois que ela pegou prática, basta ela mudar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, pra mudar, tá vendo, gente? Simples, gente. Ó, simplesmente eu miro no buraquinho, aperto o araminho. E coloco aonde eu quiser, ou no ponto baixo, ou no médio, ou no alto. Perfeito. Mas aqui nós vamos fazer no médio.
E no caso, aquilo que outro dia o Luciano também falou, dá uma entortadinha. Sim, você pode ver que a minha até já tá. Porque ela não chega na casa de vocês assim, Não. gente, curva. Ela chega retinha. A gente deixa ela retinha, né, Pra chegar bonita. né? Mas tem que... eu gosto. Por quê? Ela trabalha reta também. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com linha, que é 2 fios e o fio é mais fininho, geralmente ele sai. Aí, às vezes, a pessoa não sabe. Ai, Tânia, eu tô fazendo, um fio tá saindo. Então, se você pegar e dar uma pequena, uns 30 graus, uma pequena entortadinha nela para baixo, ela que a minha agulha, essa agulha tem uns 2 anos, Cláudia. Nossa, dura a vida toda, praticamente, com todos os cuidados, né, gente? Eu né? cuido com a pontinha dela, cuidou com a pontinha, ela tem uma durabilidade, sempre passando uma palha de aço nela, para manter a ponta dela sempre lisinha. São palha de aço? Pura, sem água, sem nada. Sem nada, pura. Eu Tá. pego, passo na pontinha, assim, ó. Geralmente eu ponho na mesa, na pontinha, passo bem passadinho. Pode ver que a pontinha tá sempre brilhando. E ela estando bem lisinha, fica ótimo para bordar. Aliás, quando ela chegar na casa de vocês, façam isso também, que a Tânia já deu Isso essa mesmo. dica. Você vai usar lã. Lã. Mas Ação- poderia fazer com linha, com barbante. O fio que você quiser, praticamente, né? O fio que você quiser. Se quiser fazer com lã de bebê, né? Às vezes a pessoa fala, eu queria fazer para um quarto de bebê. Faz antialérgica, usa 2 fios, fica maravilhoso. Gente, é uma maciez. Essas lãs são da Círculo. Que coisa, hein? Macia demais. Olha lá, olha a qualidade, olha as cores. Tá o contato pra vocês, o site e o 0800. Agora sim, bora pra lá que o tempo parece que faz assim. É verdade. Quando a gente vê, já passou. Voando. Ó, aqui, então vamos começar com o preto, né? Eu vou começar com o contorno, abertura da agulha para cima. Nós colocamos a lã de baixo para cima ou de cima para baixo. Vamos introduzir a lã, basta empurrar para frente ou para trás, ela já introduziu dentro da agulha. Deixo de 3 a 5 centímetros e aqui a gente começa. Eu sempre apoio também em mim, eu acho mais fácil, mas aqui eu vou mostrar em cima da mesa, né, para as pessoas que estão em casa, para mostrar melhor. Ó, punho firme, agulha reta, lã solta em cima da mão e aqui eu vou aplicar até o anel, que é o tamanho do ponto, e aqui nós vamos fazendo o contorno. Como eu faço o contorno? Em cima do risco. Então não tem segredo. O segredo é não levantar muito a ponta da agulha. Temos que arrastar a ponta da agulha. Isso é importante, né, para que tenha um bom resultado. Lembrando que eu estou bordando o avesso da peça, né? O direito fica embaixo. Que às vezes as pessoas acham que o direito é o lado que a gente borda. Então aqui, ó, punho firme, agulha reta. A agulha mágica é um trabalho muito prático, a pessoa consegue fazer com tranquilidade. Sabe o que eu acho interessantíssimo, Tânia? Porque às vezes as pessoas, o que é muito comum, aliás, né? Vocês vão começar a fazer o trabalhinho com a agulha mágica, aí vocês vão errar, a Tânia vai fazer o errado já já. Aí você fala, puxa, mas dá um trabalho para consertar, agora mostra o trabalho que é consertar. Erra de propósito. Vou errar. Ó, você tá bordando, de repente você tá segurando a lã, que isso acontece muito. Se você segurar a lã, ela não borda. Você tá segurando a lã com os dedos, é isso? Tem que deixar ela solta, ó. Ó, presa no meio dos dedos. E aí, tá errado assim. Ó, você tá vendo como não tá bordando? Eu vou mostrar o lado direito para as pessoas verem. Ó que quanto que eu já falhei. Ó lá. E às vezes a pessoa fala, Tânia, eu não sei o que tá acontecendo, a agulha tá com defeito. Segura aí que você já vai mostrar como que conserta. Fala, ai meu Deus, e agora, hein, Carmen? O que será que eu faço? Você sabe? Agulha mágica. Aguarda aí. Segura que você vai ver. Olha que belezinha, cada trabalho tão lindinho. Vou fazer esses meninos ficarem bem doidos comigo hoje. Vocês conseguem mostrar? Vou pagar um sorvete para quem conseguir mostrar. É brincadeira. Eles descobriram que tem um lugar aqui perto, sorvete bom. Ah, então. Ó, feito na agulha mágica. Aí você colou? Colei, bordei no algodão cru, passei a resina normalmente, apliquei. Ai, gente, olha cada coisa linda. Esse pinguim vai na apostila, porque é o seguinte, esse curso é muito completo. Aquilo que a gente falou para vocês no início, por favor, não aceita imitação. A única verdadeira, pioneira, exclusiva e maravilhosa agulha mágica aqui está.
é essa. Só no 0800 380 2000, no 3382 2000 e na vitrine do artesanato.com.br. Ela não vai chegar sozinha na sua casa. Se chegasse, você já ia fazer um monte de trabalho. Mas vai um DVD onde a Tânia ensina 6 aulas bárbaras. Está aparecendo até na capa do DVD. A apostila, que ela indica de acabamento. Como é que prepara a mesma agulha? A Tânia explicou aquele dia, mas como é que é? Tudo na apostila explicadinho. Tem moldes, tem riscos, na verdade. Tem do pinguim, tem de mandala, tem de cachorrinho. Cachorrinho, ursinho. Tem ursinho. Uma graça, gente. Pois eu vou folhear também. O bastidor, muita atenção. Não serve bastidor redondo nem oval. É o quadrado. Por isso que você manda junto com a agulha mágica. A gente manda para casa de vocês, porque eu sei como é que é. Tão interessante, né? Chegou em casa a agulha, vamos sair fazendo. 3 tecidos, todos eles do mesmo tamanho, de algodão cru, riscados. É a coruja que tá aqui? Ó que lindo, ó. Imaginou, vai chegar na sua casa, já chega o risco, a agulha, o bastidor. Você coloca essa coruja, a Tânia, é uma das aulas que ela ensina no DVD. Você sai fazendo. É um presente, gente. Eu acho assim, vou até fazer agora uma comparação. Quem que joga futebol aqui? Você joga, Luiz? Eu acho que o artesanato para mulher é um prazer como é o futebol para eles. Mas é verdade. Falei bobagem? Não. Apesar que o Luciano, não sei se você joga futebol, para você o artesanato é tão prazeroso quanto... Você gosta de futebol? Uma pescaria. Vocês entenderam? Uma pescaria é um artesanato para você, não é? Oh, Ei, meu Deus. Certeza. Olha, gente, vai uma resina antiderrapante que é fundamental, porque vocês vão ver agora como é que conserta o erro. A resina é fundamental. E olha, ainda recebe 20 novelos de lã, bastante, né? Para você fazer as 3 peças do curso. E de presente para quem ligar e comprar, mais uma resina antiderrapante. 0800 380 2000 ou 3382 2000. O 3382 2000 é para a ligação do celular. Ou compre pela vitrine do artesanato.com.br. Taninha, se viu seu filho? Eu gosto. Irá pra televisão, hein, mãe? Ele é falante. Ele gosta de falar. Lembra que a gente falou assim, a Tânia errou de propósito. Isso mesmo. A gente mostrou como é que ficou. Eu deixei até do mesmo jeito, tá vendo? Ó, quer ver? Não bordou. Ó, espera aí, vamos mostrar, gente. Aqui, aí, agora sim. Ó, vendo como não bordou? Não bordou, ok. Então aí a pessoa às vezes fica desesperada, né? Fala, o que aconteceu? Tua agulha não funciona, né? A pessoa não sabe o que está acontecendo. Às vezes, se ela prender a lã, ou muitas vezes ela não coloca até o anel, então isso acontece também. Levantar muito a ponta da agulha acontece também. Mas aí errou, basta tirar, ó, voltar. Com a própria traseirinha da agulha. Vamos só aqui, gente, aí, ó, melhor. Tá vendo? Pode voltar, ó. Você viu só como é que é, Carmen? Você muito levanta... Porque tem gente que fala, eu errei, aí começa desânimo. Aqui não, né, Tânia? Não. Levanta. Por que você passa a agulha agora? Então, porque aí fecha as traminhas, ou até a unha fecha, né? Porque ela dá uma abre um pouquinho porque você enfiou a agulha. Aí continua fazendo aí. Aí continua, aí eu volto, né? Às vezes até se tem nódulo na lã também não passa, eu tenho que cortar, coloco a lã na agulha normalmente e volto, ó. Aqui eu continuo. E o interessante também, Cláudia, sabe o que é? Que às vezes eu faço uma parte e às vezes não percebo, porque com a prática, às vezes eu acabo não olhando mais o lado direito, porque você já faz automaticamente. E às vezes quando eu olho, eu falo, poxa vida, essa parte ou enroscou alguma coisa, ficou mais curto, deu um defeitinho, eu só desmancho ali. Mesmo que a peça esteja pronta. Então, isso é uma qualidade, né? Só desmancho ali, naquela região. Só desmancho ali, naquela região que eu não gostei, você vem, ponto. Eu pego, mesmo com o tapete pronto, eu pego, tiro. Lógico, às vezes antes de passar a resina, que eu não passei a resina ainda. Às vezes eu tô terminando a peça. Aí eu falo, olha, aqui eu não reparei, escapou, né? Que às vezes acontece. Eu só puxo aonde errou, corto, coloco no bastidor de novo e bordo onde eu errei. Então, eu acho que o bom da agulha mágica, né, um ponto positivo é isso também, que você nunca perde a peça. Até eu comentei que se a pessoa rasgar o tecido, eu coloco um tecido de 30 por 30 da mesma espessura em cima do bastidor, prego ele e bordo em cima de onde eu rasguei.
Então, assim, é um artesanato que permite erros. Porque erros. são consertáveis rapidamente. Rapidamente. Então, não tem como falar, perdi. Porque às vezes tem trabalhos que se vai contando pontos, não tem como. Você tem que desmanchar tudo, né? E a agulha mágica, por ser não contar pontos, você ir só furando, você arruma onde você errou e dá continuidade ao trabalho. Ó, aqui então eu vou terminar. Aonde tiver a parte do preto, quando eu estou em casa, né? Eu aproveito e já contorno tudo, já faço toda a parte do bastidor. Por exemplo, você está fazendo preto, aí vai chegar numa hora que vai chegar aqui. Isso. Você prefere tirar o tecido do bastidor e continuar fazendo todo preto? Ou você vai trabalhar toda essa área aqui? Não, eu vou trabalhar essa área. Ah, essa área. Porque daí eu não perco tempo, né? E não Sim. fico agredindo também o tecido de ficar toda hora tirando. Então, sempre trabalho a área do bastidor. que aparece pra mim. Ok, tá. Então, aí aqui eu termino, né? Eu vou contornar toda a parte preta. E aí, depois eu já começo o preenchimento dentro. Ó. Aqui eu vou parar. Posso continuar, mas eu vou parar pelo tempo, para dar tempo da gente ter, né? Concluir a peça. O arremate é muito simples. Eu levanto a pontinha e corto. Aquela pontinha inicial eu corto também. Ó, aqui eu vou fazer só esse miolinho, que daí já dá pra gente fazer dentro um pouquinho. Até a partinha da orelhinha do gatinho. Então, a parte preta eu faço em cima, bem do risco. Ó, vou cortar essa pontinha. E fora que esse artesanato ou qualquer outro, às vezes a pessoa tá depressiva, a pessoa tá triste por algum problema, acaba também aliviando, né, Cláudia? A pessoa faz um artesanato. Prazeroso, né? É uma coisa prazerosa, né? Às vezes acaba aliviando. Tantas pessoas que entram em contato, falam, eu tomava remédio, o artesanato mudou, me fez eu mudar, melhorar, parar, né, com antidepressivos, esses remédios todos. Então, eu acho que o artesanato, ele tá num leque enorme, assim, de não só para ganhar dinheiro, porque tem muitas pessoas que ganham dinheiro, mas também por prazer próprio, né? Às vezes a pessoa tá triste, tá precisando relaxar, o artesanato acaba sendo uma válvula de escape para a pessoa, né? Para sempre, cada vez mais. Eu acredito que sim. Lembrando que a lã que a Taninha está utilizando é da Círculo, com uma super qualidade, e o contato vai aparecer na tela para vocês, lojistas, comerciantes de todo o Brasil. Vale muito a pena. Aqui vamos pôr um pouquinho do branco, porque esse gatinho é muito simples, são poucas cores, né? Ele foi feito só com o branco, preto, rosa e o lilás, né? O rosa foi mínimo, ó, qualquer restinho que tiver, dá certo. Dá pra fazer. Aqui eu vou fazer um pedacinho pra mostrar que a forma de fazer é a mesma, eu vou dar só continuidade, ó. Vou fechar essa parte que eu contornei de preto. O jeito que eu preencho não interfere no resultado. Não interfere. Eu faço em quadrados, mas não interfere se a pessoa, né, fazer pra cima, se a pessoa fala, quer saber, vou começar aqui do meio. Não é o mais prático, mas pode. Pode. Do jeito que ela quiser. Do jeito que ela quiser, não vai alterar. O importante é preencher o espaço isso mesmo. Com o fio trabalhado. Isso mesmo, não vai alterar. Ó, vou fazer esse pedacinho aqui pra mostrar. Rápido também, que a agulha mágica é um trabalho rápido. Às vezes a pessoa olha assim e fala, mas é um tapete, vai demorar muito. E não demora, é muito prático. Depois que você pega a prática, então, você faz as peças com um tempo muito curto, né? Você, quando trabalha em casa com a agulha mágica, liga uma TV, liga um rádio, uma música? É assim? Às vezes eu assisto uma TV ou um rádio, né? E vou fazer, né? Porque é muito legal a gente assistir televisão, eu acho, fazendo uma atividade assim. Eu gosto. Né? Do que você ficar só sentada assistindo, assim, um telejornal, alguma coisa. Mas você tá fazendo junto, passa o tempo, é bem interessante. Né? Ó, aqui eu já tô fechando essa parte aqui da orelhinha. Então, aqui, concluir. Corta. Ó, vou levantar a pontinha. O arremate é só isso, Só gente, isso, muito simples, ó. Aquela outra pontinha eu corto. Aqui eu já posso mostrar que eu já fechei. Ó, vendo a parte da orelhinha do gatinho? E assim eu vou fazer sucessivamente. Contornei, preencho. É até um desenho bom para quem tá começando, porque são poucas cores, né? Aí aqui eu vou tirar do bastidor para mim mostrar que eu fiz ele escovado. Né? Eu dei uma escovadinha no gatinho para dar um efeito diferente.
Eu acho que fica bonito. O branquinho. O efeito escovado, o ideal é fazer no ponto médio. Pode ser no médio, Cláudia. Ou até alto. no baixo dá. No baixo? Mas aí a pessoa, quando ela tiver um pouco mais de prática, ela pode fazer em qualquer ponto. Mas eu aconselho o médio para quem tá começando, porque aí corre menos risco de puxar, porque o ponto baixo ele fica menorzinho. Então, na hora de escovar, a pessoa vai ter que ter um cuidado. Que esse cuidado, qualquer um vai ter que ter. Até é bom, né? Que a gente vai dando a aula e vai fluindo. Que às vezes tem pessoas que falam, Tânia, eu puxei, ó. Esses dias uma senhora falou para mim que puxou e estragou. Por quê? Porque com certeza ela pegou a escova e puxou demais, com mais força. Não, então, quando eu vou escovar, mesmo com uma escova, né, já velhinha, eu primeiro faço, com calma, começo a puxar devagar. Conforme você vai puxando, vai soltando, ó. E é bem simples, você vai escovar, quanto mais você escovar, mais vai soltando as fibras da lã. E aí é do seu gosto, você quer deixar maior, menor, você vai fazer do jeito que você quer. Basta você pega a tesoura e vai cortando. Ó, esse eu cortei, eu não deixei muito grande, o gatinho. Eu escovei ele umas 2, 3 vezes e fui cortando do jeito que você, né, quer modelar. Vai dando uma parada, né? Vai dando uma parada mesmo por aqui. E o que você fez nessa borda? Eu fiz um crochê. Ai, Carmen Freire! Olha o crochê aí, crocheteira de plantão. A Carmen manda um crochê maravilhoso. Aí você fez... Nossa, caiu o mundo aqui. Um crochêzinho. Isso mesmo. Então, eu fiz o crochê, que é uma opção. Mas se a pessoa não quer fazer crochê, Cláudia, ou não sabe fazer, tem também o recortado, né? Que eu sempre ensino. Então, aqui eu vou mostrar passando a resina, que a resina já vem pronta, é fácil de aplicar. Eu pego um pincel ou uma espátula, passo... E aqui, se eu fosse fazer crochê... Primeiro eu faria o crochê todo na peça, depois eu passaria a resina, tá? Agora, se eu vou fazer uma peça recortada, aí primeiro eu vou passar a resina. O crochê, como é que você vai fazer aqui? O crochê é muito simples. Como a peça tá maior, aqui eu recortaria e deixaria uns 5 centímetros. Aí, o que eu faço aqui nesses 5 centímetros? Eu dobro. Eu gosto de alinhavar. Eu dou uma alinhavada toda na lateral. Depois eu faço esse pontinho caseado, né? E faço o bico que a pessoa quiser, né? Vem com a lã aí, no tecido de algodão cru. Só que eu faço aquele pontinho de pano de prato, só que tem que ser juntinho, para que não apareça o algodão cru, né? Então eu faço bem juntinho aquele caseadinho e aí depois eu faço o bico. Né? Então, aí se a pessoa também não quer, falar, então eu não sei fazer, aí então pode fazer recortado. Com que agulha? A agulha de crochê, você tá falando? Eu uso a número 1. Já trabalhou com crochê no algodão cru? Você viu que interessante? Bem interessante. Você já trabalhou, Carmen? Não, crochê só no com algodão pano cru? de prato, né? No pano de prato, que é mais fininho, mas interessante, né? Mas é o mesmo efeito, só que o pano de prato a gente deixa ele abertinho, né? Abertinho. E esse, como ele é cru, eu deixo ele mais juntinho, pra cobrir, né, completamente o algodão cru. Então, a resina, pra quem vai fazer o crochê, eu passo... Pra quem faz o crochê, eu passo por último. Depois que foi feito o crochê, concluo por último. Tá. E quando eu vou fazer uma peça recortada, que eu não vou fazer acabamento, então eu primeiro passo a resina pra depois eu recortar a peça. Que é o caso aqui, ó. Eu vou mostrar como se eu fosse fazer sem fazer crochê. Então, eu pego, passo a resina, passo em cima do algodão cru. Inclusive, quando eu faço aplicação em roupa, eu faço, né, procuro colocar bem o tecido de algodão cru, passar bem a resina, para que a pessoa vá lavar tudo e não vai ter problema. Passo uma camada generosa. Aqui, Cláudia, eu vou passar em toda a peça. Eu até passo com a espátula quando é tapete, que eu gosto. Aqui eu tô mostrando um pedacinho, tô passando com o pincel, que é mais fácil. Se tivesse o crochê, você passaria também no crochê? Eu passo no crochê também. Passa. Eu passo na pontinha, sabe? Eu não passo nele todo, eu passo na pontinha. E às vezes, quando eu faço com barbante, que às vezes o crochê fica meio levantadinho, eu passo inteiro nele. Aí você passa uma camada mais fina. Depois o tecido absorve e ela fica transparente. Esse branco some. Vai sumir, não vai aparecer. Quanto tempo para secar? De 4 a 6 horas tá seco. De 4 a 6. Aí eu pego uma tesoura boa com a ponta fina, corto, deixo de uns 2 centímetros, corto rente. Por e exemplo, a peça tá pronta. Se a gente fosse fazer ele sem um crochê, ele ficaria um tapete assim. Isso mesmo, ó, tá vendo? Que foi esse porta-copo que eu fiz. Você não sabe fazer crochê ou não tá querendo, o tapete vai ficar com uma moldurinha, aqui no caso a preta. Por isso que eu gosto de fazer esse contorninho de preto quando eu não faço Olha o acabamento. Olha o avesso, que espetáculo.
Então. E aí, tá vendo? Não aparece, né? Parece mínimo o algodão Tem a cru. resina aqui. Tem, pode lavar. Isso aqui, ao avesso, só com a resina? Só com a resina. Eu nunca tinha visto. Fica muito emborrachado. Olha aqui. Fica. Não escorrega nem pensar. Não escorrega. Pode usar na casa toda, no banheiro, no quarto, Que onde a pessoa quiser. gracinha, Tânia. Cada trabalho tão lindo. A gente decora a casa toda, faz peças para a família, pra gente, né? Para dar de presente, para vender também, não é? Verdade. DVD com 6 aulas lindas. Tudo muito bem explicado. É uma delícia trabalhar com agulha mágica. Não é à toa que ela faz sucesso no mundo todo, viu? Aí chega a apostila com dicas. Olha, como é que eu trabalho mesmo com bastidor? Como é que eu preparo a agulha? Como eu coloco o fio duplo na agulha mágica? Tudo. Pensa numa pergunta você em casa agora. Tá aqui na apostila, porque às vezes na TV a gente não tem um tempo, embora o vitrine tenha 1 hora de duração com 2 professoras, né, nem sempre dá pra gente responder todas as dúvidas. Então, o DVD e a apostila respondem super bem e até com guia de cores para vocês. Esse tapete, vocês vão receber o molde para poder fazer a corujinha, deixa eu ver qual que é o outro, corujinha, borboleta e o quadradinho. Então não é esse não, esse é um outro kit. Ó, gostou dessa borboleta? A gente vai mandar 3 tecidos de algodão cru riscados. Uma com esse desenho, aí tem com o quadradinho, moderno, né? Você coloca até no seu ambiente de trabalho, fica lindo. E o outro é a corujinha, que eu até mostrei agora há pouco, que é uma belezinha, tá aqui, ó, a coruja. Fora que vocês vão receber também, aqui na apostila, que eu sei que o povo adora, mais riscos, ó, de flor, sempre utilizando o tecido de algodão cru. Ó que belezinha, ó. Dá pra fazer muita coisa, gente. A mandala e por aí vai. O ursinho, tem do cachorrinho também. Uma graça. E aqui, essa dica que a Tânia deu, na verdade, esse ensinamento que ela passou de como você fazer um trabalho, no caso esse é o aveludado, né? Isso, escovado. O aveludado... O aveludado é quando você escova várias vezes e você corta e passa a maquininha de cabelo nele. Ah, é a maquininha de cabelo. Pega do maridão. Você pega do Luciano? Pego. Já não é mais dele. É da agulha mágica. Tá aqui todos os efeitos ensinados para vocês. Vai de presente os 3 tecidos, a resina, claro. Lembra que hoje eu bati muito nessa tecla, não aceita imitação, por favor. A verdadeira, única, exclusiva, maravilhosa agulha mágica está aqui. Vai junto com o bastidor, quadrado, no tamanho correto, para você fazer os seus trabalhos. 20 novelos de lã, ligou, comprou, de presente mais uma resina, porque você vai usar em todas as peças. 0800 380 2000 ou 011 3382 2000. Ah, como é bom, tá passando rápido demais. Eu vou lá na Carmen correndo agora. Olha, muito obrigada pela participação. Obrigada, Luciano. Obrigada, Luiz. Cuida bem da mamãe, que ela vale ouro, hein? Que mãe boa essa, hein? Tchau. Ai, que coisa linda. Vocês pegaram, ele mandou um beijo. Lindo, obrigada. Coisa mais querida. Fica com Deus, obrigada. Obrigada. Olha, eu já havia mostrado no início do programa, um beijo, esses trabalhos da Carmen, né? O que eu não mostrei, hein? Vamos mostrar de novo? As guirlandinhas. Esse vaso que é enroladinho. Esse aqui você pega o fio, pode ser o barbante. Endurece no barbante e depois eu só enrolo. Você passa o endurece antes no barbante, que ele já fica durinho? Isso. Mulher, você tá de brincadeira, gente. Antes. Anjinho, cestinha de pão, tem botinhas, tem árvore, tem boneco de neve, tudo para deixar a casa linda. Isso mesmo. Sabe o que eu acho bacana? Porque é como a Carmen faz o crochê e depois ela usa a técnica do crochê endurecido com fixa crochê, é muito mais fácil para a gente guardar. Tem umas peças de Natal que enrola fio, fica desmilinguida e essa fica, né, durinha. Então, olha, esse fica durinho com o endurece, né? Que o fixa crochê é aquele outro produto que eu uso para caminho de mesa. Ah, tá bom. Esse é o endurece. São irmãos? São irmãos. São irmão, tudo primo, da mesma irmão? família. Quem que é a mãe? Quem que é a mãe? O endurece. Ó, o endurece é outro produto que vocês, pelo amor de Deus,
Não aceita imitação, que a gente já conversou sobre isso. E essas meninas fazem um estudo para poder desenvolver um produto com maior carinho, paga imposto disso, daquilo, e aí vem alguém oferecendo. Não é, gente, não é. Você vende aonde? Imitação. Na vitrine só. Não, só na vitrine. Tá bom? Manda beijo para a Paula Donalísio. Ai, a Paula! Beijo, maravilhosa! Paula. Ela manda um monte de mensagem boa pra gente. Bonitona. Ó, aqui tá o anjinho, que a partir de agora é tudo com você. Tá? Então vamos começar. Bom, o meu trabalho no crochê endurecido, sempre eu penso primeiro num molde, né? Então o molde do meu anjo, eu fiz num papelão. Então se a pessoa tem um papelão em casa, é só pegar o papelão, cortar e fazer um cone. Eu já trouxe esse aqui na medida certinho, ó. Eu cortei 35 aqui centímetro, ele é todo 35 aqui e 35 aqui. Depois é só você fechar na forma de um cone, prender com essas fitas aqui, ó, que até, ó. E tá pronto o seu cone, né? Tá. Então, ó, o meu cone vai ficar assim, ó. Então, você já passa bastante fita para você ficar com ele para fazer bastante trabalho, certo? Depois que a gente preparou o nosso molde, aí a gente vai crochetar no formato dele, do nosso molde, né? Então, eu vou começar pelo corpo do anjo. Bom, então é assim, Claudinha, eu vou fazer 8 correntinhas, certo? Acho que eu vou deixar esse daqui mais aqui embaixo, que ele vai melhor. 8 correntinhas. Você faz assim, puxou aqui, ó, pra dar um nozinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu faço a 8, viro aqui, ó, vou fechar formando um círculo. Ó, puxei aqui, ó, dou um pontinho para segurar e faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, certo? Aí agora eu vou fazer ponto alto dentro desse círculo, 7 pontos altos. Uma voltinha na agulha, puxo aqui, ó. Ficou 3, mais uma voltinha, tiro e tirei. Esse é o ponto alto. Ó. Puxou, tiro 2 e tira 2. Fazer mais um pontinho alto. Ó. Uma voltinha dentro do círculo, não é na corrente, e tiro. Até para ficar mais fácil, por isso que eu não faço dentro da corrente. Ó. E aí, uma correntinha e o ponto alto. Então, eu vou fazendo isso por 7 vezes. Uma corrente, um ponto alto, certo? Ele vai ficar assim. Não, eu vou fechar todo ele aqui para mostrar aqui. Mais fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha. 8, tá? Então, ficou, e uma corrente, ficou 8 pontos altos aqui dentro. Eu vou fechar formando um círculo, ó. Puxo, barbante, fechou. Ó. Tá vendo? Deu 8 pontos contando com essa correntinha. Aí eu vou, de novo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, que é o início, já dá um aumento. Porque o certo do ponto alto, quando a gente vai fazer sem aumentar, era eu já vim aqui para dar os 8 pontos. Mas eu já faço um aumento aqui no início. Então, ó, logo que você termina as 4 correntinhas, você já faz um aumento aqui. Ó. Uma corrente e um ponto alto. E você vai fazendo isso a volta todinha. Então, deu para entender direitinho, né? Sim. Que fechou formando o círculo, fez 7 pontos
alto, com esse aqui da corrente, forma 8. E agora a gente vai para a volta seguinte. Que parte seria do anjo essa que está começando? É o pescoço. O pescoço. Então, aí eu quero mostrar aqui o que é interessante, porque você pode fazer o seu cone na medida que você quiser na sua casa, né? Não é necessário ser exatamente como o meu. E o ponto do crochê também você pode fazer da maneira que você achar melhor. Se for maior, bota 10 correntes. O importante é você ir vestindo aqui, ó. Tá? Então, essa correntinha aqui que eu fiz às 8, foi para ficar essa parte aqui meio aberta, que é onde eu posso passar depois os fios de pisca-pisca. E aí eu vou só descendo com ponto alto e aumentando conforme a necessidade do pônei, né? Tá? Então, quer dizer, se você pega lá um papelão e faz o seu cone, você faz o seu passo também da sua maneira, porque é todo de pontinho alto. Depois vai descendo só ponto alto, é isso? Então não se preocupe se o cone não sair na medida do que eu falei, entendeu? Agora é assim, aí fechei formando o círculo e vou seguindo por mais 2 voltas, só aumentando no início, ó, que vai ficar assim. Vou colocar isso aqui. Ó, vamos mostrar. Assim, tá bom? Assim, né? Ó. Então, eu vou fazer, ó, uma, que foi a primeira que eu fiz, 2, 3 voltas, com aumento só aqui no início. Depois, eu vou seguir, ó, com mais uma volta com aumento. Então, vou mostrar como que vai ser o meu aumento, ó. Uma correntinha, que sempre depois de cada ponto alto eu faço uma corrente. Vou aumentar aqui, ó, na corrente, em cima do ponto alto da volta anterior, ó. Aí eu aumento uma correntinha e vou seguindo a volta toda assim. Eu vou aumentar nesta volta 2 pontinhos altos, com mais aquele aumento do início, então totaliza 3 aumentos, certo? Então, vamos lá. Então, eu fiz o quê? Um aumento deste lado e agora eu vou fazer um aqui. A gente vai intercalando os aumentos, ó. Puxei, tirei uma correntinha e vou fazendo um ponto alto entre um e outro. Finalizou aqui, vou fechar. E vou fazer 2 voltas de ponto alto com a correntinha no meio, sem aumento nenhum, tá? Então, eu vou seguir assim, com 2 voltas sem aumento, depois mais uma com aumento. Então, deu para entender direitinho, né? Ó, eu fiz 3 voltinhas sem aumento nenhum, só o aumento do início. Depois, na próxima volta, que seria a 4ª volta, eu aumentei 3 pontos, um de cada lado e um no início. E vou terminando esse aumento, eu vou fazer 2 voltinhas sem aumento nenhum. E isso você vai sempre provando no cone, certo? Certo. Terminei essas 2 voltinhas, eu vou seguir por mais 3 voltas, que é esse mesmo processo, uma com aumento e 2 sem, só com aumento do encontro. Vou seguir com mais 3 voltas e vai totalizar 15 voltas de ponto alto. 15 voltas? 15 voltas. Para esse tamanho que é 35 centímetros, o cone que você fez, que é um triângulo. Aí, para finalizar aqui, eu faço uma volta de ponto baixo e coloco uma correntinha entre um ponto e outro. Se você preferir, também pode colocar 2 pontos baixos, aí não precisa de corrente. Mas eu quis fazer esse com a correntinha. Terminando essa primeira volta de pontinho baixo, eu vou fazer uma volta por cima, ó. Tá? Uma corrente por cima da volta anterior de pontinho baixo, ó. Isso aqui, Claudinha, é para dar uma estrutura melhor, que na verdade o corpo é a base toda do anjo, né? Que vai segurar tudo. Essa parte se repete? Terminei esse corpinho.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Tânia, você que também faz crochê, né? Para fazer o acabamento dos seus tapetes, com agulha mágica, enfim. Alguma dúvida? Eu fiquei na dúvida da asinha dela depois que ela vai... Ah, da asa. A gente vai chegar lá. E quando tiver dúvida, na questão da asa, interrompa, Paula. Aí, primeiro a gente faz o corpo. A asa e a cabeça, depois a gente vai... Ela tá namorando já o anjo, ela eu tô achou que já vendo. saía tudo daqui, né? Meu Deus. Olha, tem um super kit para vocês, feito com tanto carinho pela Carmen. Ela tem tanto cuidado em tudo que ela faz. São 2 DVDs, totalizando 13 aulas com a técnica do crochê endurecido. Ó, na capa a gente já sabe os trabalhos que nós vamos aprender com a Carmen. Tudo no passo a passo, direitinho. É correntinha, é ponto alto, é ponto baixo quando é que a gente muda. É uma mestra em crochê. Mandamos também 2 rolos de barbante cru, que dá para fazer várias peças. Atenção, 6 potes da resina Endurece, que eu mencionei, é exclusividade da vitrine do artesanato. Você só encontra no site, na loja virtual e nos telefones que estão aparecendo. E recebe agulha de crochê. Tem presente, aqui tá com preço bárbaro, vale muito a pena, parcelado, cabe no seu bolso. Para quem ligar e comprar, tem presente. Um DVD de Natal. Ai, Carmen, que coisa querida, que capricho. Com 6 aulas exclusivas. E ainda recebe essa bolsa feita pela Carmen, aonde ela passou o crochê, o endurece, o crochê você fez. O endurece na parte de fora e não passou por dentro. Aí ele ficou mais maleável. Aí de mesmo. presente, 0800 380 2000 ou celular ligue 0 operadora 11 3382 2000 e também pela vitrine do artesanato.com.br. Carmen, essa parte final havíamos terminado, então. Já terminamos o corpo do anjo. Agora a gente vai para a asa do anjo, certo? Simbora. Então é muito fácil, como é tudo ponto alto, né? Eu vou estar mostrando aqui. Eu vou fazer 8 correntes, 8 correntinhas e uma volta de ponto alto. Ó, vai dar 8 pontos altos, certo? Essa primeira volta eu não coloco uma correntinha. Depois eu vou fazer aqui, ó, uma volta de ponto alto com aumento aqui no início, igual eu estava ensinando lá no corpinho. Uma correntinha, que agora já faz, e logo aqui no início aumenta sempre no início de cada volta, uma correntinha. E vou seguindo assim a volta toda, ó, vai ficar assim. Sempre um aumento em cada início de cada volta. Ó. Por exemplo, aqui eu terminei. Ó, vou voltar, já volto com aumento. Ó, uma corrente e um aumento aqui. Então, ela vai ficar assim, são 5 voltas. 4 voltas com correntinha no meio e com aumento sempre no início. Vai ficar assim. Para mim fazer esses pontinhos baixos em volta da asa, eu corto aqui o meu barbante, prendo aqui na lateral, certo? Nessa lateral eu faço 2 pontinhos baixos, ó, entre os pontos altos. Aqui na ponta da asa, eu coloco 6 pontinhos baixos em cada ponta dos 2 lados. Venho para cá com pontinho baixo, com uma corrente no meio e venho tudo até aqui. Vou repetir o processo por mais 2 voltas sem fazer o aumento aqui. Aí só pontinho baixo, certo? Vai ficar assim, Claudinha, ó. Tá? Então, essa primeira volta tem o aumento de 6 pontinhos baixo aqui na ponta. As outras 2 voltas não. Quando eu termino a última volta de pontinho baixo, eu vou vir até aqui, nessa parte inferior da asa, e faço uma volta de pontinho baixo, ó. Só para finalizar e ficar um acabamento bonito. Ó, tá vendo? Terminou. Que aí fica tudo o acabamento bonitinho. Essa é a asa. Tirou a dúvida, Tânia? Tirei a Qual dúvida. que era a dúvida? Na hora de aumentar, eu falei, como que eu vou, né? Porque ela tá pontudinha, assim. Como que, pegou?
Peguei. Ótimo, boa. Bom, então agora a gente vai para a cabeça do anjo. Você vai fazer 2 iguais a essa, né? Na cabeça do anjo, eu vou fazer 5 correntinhas, que já tá aqui as 5. Vou voltar aqui na primeira corrente e vou fazer 7 pontos altos, ó. Tá? Sempre com uma correntinha no meio, ó. Vou preencher toda essa primeira correntinha que eu fiz lá do início com 7 pontos altos. Vai ficar assim. Finalizando essa volta toda, eu vou fechar formando um círculo e vou fazer uma volta com aumento de 2 e 1 pontinho. A volta todinha. Vai ficar assim, ó. Tá? Terminando essa segunda volta com aumento, eu vou fazer mais 4 voltas sem aumento nenhum. Ó, já tá dando o formato, né? Agora, para fazer o pescoço, você vai fazer isso, ó. Pula 2 pontos altos e faz um pontinho baixo. De novo, pula 2 pontos altos e faz um pontinho baixo, certo? Vou fazer isso na volta toda. Terminando, ele vai ficar mais fechadinho e vou fazer uma volta de pontinho alto em cima desses pontos baixos da volta anterior. Ó, tá vendo? Isso aqui é para fazer o pescocinho. Aí agora, não é agulha mágica, mas a gente vai fazer aquela mágica de endurecer o crochê, né? Que o anjo assim não tem graça. Olha só que graça tem isso, não dá para fazer nada. Não tá com formato, né? Não tá com formato nenhum, né? Então aí agora a gente vai passar o endurece, certo? Aí você vai primeiro revestir o seu molde com uma sacola plástica. Ó. Você vai revestir aqui, ó. Vai passar o endurece no corpinho do anjo e vai revestir aqui e deixar secar. Eu passo o endurece nas 2 partes. Agora eu vou ensinar para você como passar o endurece corretamente, né? Então vamos pegar a asa do nosso que a gente fez aqui, ó. Então faz de conta que eu já passei ali, que eu já pus para secar, né? Agora, ó, você vai passar assim, ó. Vai deixar a peça toda branca, ó. Toda branquinha do endurece. Vai esfregar, ó. Ele some tudo, ó. Lembra da bolsa? Se eu vou fazer uma bolsa, eu passo só desse lado. Agora, como eu quero o meu anjo bem durinho, bem firme, vou passar dos 2 lados. Dos 2 lados, ok. Viro o outro lado, ó. Tá? E passo dos 2 lados. Você vai fazer esse processo tanto no corpo do anjo, como na asa e na cabeça, tá? Ó, tem que ficar assim, ó, tipo massinha, tá vendo, ó? Esse é o ponto de está bom. Quando eu aperto assim, ó... mostrar, gente, aqui. Ó, quando eu aperto assim, ele até sai um pouco do endurece. Então, você devolve de novo. Não pode sair esse tantinho de endurece. Não pode tirar. Tem que devolver, ó. É que eu apertei só para você ver. Porque se você fica apertando, ele sai na mão. Devolve, tá? Então, esse é o ponto que você vai passar o endurece em todas essas peças, certo? Quando você passar na cabeça, depois que você terminar de passar na cabeça, você vai preencher com uma bexiga e deixa secar assim. Caso você não tenha uma bexiga, pode preencher com sacolas plásticas também. Para ele ficar arredondado. Para ele ficar assim no formato. Certo? Vai para o sol? E vai no sol, deixa secar lá no sol. Quantas horas? Olha, em 1 hora mais ou menos já tá seco o lado de fora. Então a gente tira o molde e deixa secar no sol sem o molde. Porque aí ele já fica lá de pezinho, perfeito. né? E a asa eu coloco em cima de uma sacolinha plástica e depois é só ir virando. Sacolinha plástica, muito cuidado, gente, para não ter estampa da sacola. Marca de supermercado que pode manchar
vira do avesso. Isso a Carmen já me ensinou. Agora, aqui ela colocou um lacinho. E aqui, o que você fez? Então, isso aí é um laço, é fita. Eu só dei uma torcidinha. Então, depois da montagem aqui, ó, é fácil. A asa, você vai calcular mais ou menos aonde você quer, porque pode, se fizer assim, ficar mais aberta, mais abaixada, né, ó. Ó, aí você calcula o jeito que você quer a asa. Com uma agulha e um barbante, você vai e prende, dando Faz um pouquinho, os por nozinhos. favor. Ó. Vamos mostrar aqui? Ó, tá vendo? Puxei. Volto, né? É um ponto que você dá. E dá o nó. Ó. Tá vendo? Então é muito fácil. Eu fui com a agulha, voltei e dei um nozinho. Ó. Tá? Você fez isso, por exemplo, a asa tá aqui, ó. Ó, ela fez aqui. Ó. Não é isso, Carmen? Olha aqui no monitor, por gentileza. Aqui. Prende em cima e embaixo. Aqui, né? Pá e pá. Ok. Isso. Aí a gente tem um pisca-pisca aí, certo? Tô curiosa para saber como é que você botou esse pisca-pisca, mulher. Então, eu fiz o quê? Eu medi aqui, ó, no cone, o tamanho do meu cone. Ó, fiz assim, medi. Porque o pisca-pisca, ele é grande, né? Então, eu fiz várias dobras, deixei uma parte assim para colocar na cabeça. Certo? Deixa eu colocar ele aqui para vocês entenderem. Nossa, sai daí. Ó, essa parte vai ficar, que é a que eu vou colocar, dentro da cabeça. Ó. Uhum. E aqui tá, só prender aqui com barbante, que eu vou amarrar, dar um nozinho. Ó. Muito fácil de fazer, dá pra gente fazer um monte. Como põe a cabeça? Vai pôr agora? Põe. Pregada? É, pode colocar agora a cabeça ou você quer esperar um pouquinho? Não posso esperar mais nada. Mais nada? Então, ó. Eu ficaria aqui com você até amanhã, mas não posso. Ó, tiro a bexiga. Ai, vai estourar. Não, não vou estourar. Ai, vai estourar. Ai, Não vou. Olha, tá... Viu que eu não estourei? Aí é só colocar aqui. Eu sou assim, ó, gente. Eu vou usar essa bexiga depois. Lógico, claro. Ai, cara, isso é ótima. Ó, é só colocar aqui. Ó, que legal. E tá pronto o nosso anjo. E aí decora do jeitinho que você Decora quiser. do jeito que quer. Eu costumo não colar a cabeça, nada, porque depois se você quiser trocar o pisca-pisca, É só encaixada. É só tirar aqui, é. Ó o piscão aqui, tudo piscando. Olha, ó que lindo. Tem um anjão aí grandão. Oh, coisa boa, que aula linda! Quem adora as aulas da Carmen, porque a Carmen ensina peças para o ano todo. Para você decorar a casa, tem para o segmento infantil que sai hiper bem, para você presentear, para você customizar. São 2 DVDs totalizando 13 aulas, 6 em um e 7 no outro. Cesta de lixo, bolsa, cestas de piquenique, luminária, tudo que a gente gosta, que a gente compra e que a gente usa bastante. Para chegar na sua casa o kit bem completo, a gente manda 2 rolos de barbante, já faz o seu anjinho com certeza. 6 potes da resina Endurece, que é essa resina que permite com que o crochê fique endurecido. Aí você dá a ele o formato que você quiser. Gente, a fórmula certa está aqui. É exclusividade da Carmen com a vitrine do artesanato. Recebe ainda agulha de crochê, ok? Já sai crochetando. E para você que ligar e comprar, recebe esse DVD com várias peças. São 6 aulas, decoração de Natal. Tem árvore, tem boneco de neve, o anjinho tá aqui, tem um cachepô, tudo muito lindo no capricho e no passo a passo. E ainda, a Carmen adora o público dela, é super profissional. Ela fala, eu vou mandar
mandar uma bolsa para vocês que ligarem e comprar. Olha que linda, gente. Muito graciosa. Cabe uma série de... Vou lá pra praia aqui, Dá ó. pra ir pra praia. Uma graça. Até para você ir no supermercadinho, né? Linda demais. Vai de presente para você também com um DVD de Natal. 0800 380 2000 para você ligar e comprar, ligação gratuita, ou celular, ligue no 0 operadora 11 3382 2000 e compre pela vitrine do artesanato.com.br. Ai, meu Deus, acabamos no... DVD é tudo de bom, né? Na marca do Natal. pênalti, tudo de bom. Olha, bate aqui que você foi uma fera. Ei. Vamos dar tchau nós três. Daninha, quer vir aí? Nós que Dani, vem cá. Vamos acabar as três. Rápido é nóis. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. As doidas. Fiz o Vinícius ir lá.